E um dos setores mais influentes na política brasileira é o do agronegócio. Por isso, empresários do segmento têm sido alvo de uma intensa disputa entre os candidatos à presidência da República. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o cientista político e consultor de risco político, Creomar de Souza. Creomar estava sumido do Live CNN, hein? Tá na hora de voltar, ainda bem que temos você hoje. Bom dia. Bom dia, meus amigos queridos. Um prazer estar com vocês. É sempre bom retornar, né? Fico feliz que tenha deixado saudade a última participação. Então, vamos lá. Vamos lá, Creomar. Agora a gente sabe que o agronegócio é responsável por grande parte do PIB aqui no Brasil. Como que as campanhas têm se dividido para conquistar esses apoios? Quais setores têm mais força? Porque, por exemplo, a gente já vê a família Maggi mais ligada ao ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro ali continua com um apoio importante também conduzido pela ex-ministra Tereza. Como que está essa relação hoje? Daniel, essa é uma pergunta bastante interessante. O que nós temos visto aqui é que, em determinado sentido, havia um protagonismo inicial do presidente Bolsonaro pela própria forma como o discurso dele foi se construindo ao longo do tempo. Isso significa dizer o quê? Desde 2018, aconteceu uma espécie de sinergia entre o discurso do presidente, que envolvia, de um lado, uma necessidade de flexibilização de regras que, em algum sentido, são vistas como prejudiciais para uma parte do setor do agronegócio, e também outros elementos como o discurso conservador e a questão de combate à corrupção. Isto posto, o presidente conseguiu navegar com muita tranquilidade nos últimos quase 4 anos, tendo liderança desse apoio. Agora, como você muito bem disse, o agro é fundamental para a economia nacional, e ter o apoio do agro, ou ao menos a ausência de má vontade do agro em relação a qualquer candidatura, faz com que essa candidatura seja viável ou inviável. O que nós temos visto, então, é que, de um lado, o presidente Bolsonaro tem insistido nos elementos retóricos de 2018, o ex-presidente Lula tem tentado resgatar diálogos e parcerias que ele possuía de quando foi presidente, como a família Maggi, que foi muito bem citado por vocês, e alguns outros candidatos, Ciro e Tebet, por exemplo, patinam como um próprio reflexo da sua baixa adesão em termos de intenção de votos nesse momento. Creomar, o ex-presidente Lula tinha incluído no programa de governo dele, inclusive que foi enviado ao TSE, a regulação do agro. Isso caiu muito mal e agora, nesses últimos dias, esse trecho foi retirado do programa de governo dele. De fato, pode haver uma postura mais dura, mais regulatória do ponto de vista do agronegócio na gestão do presidente Lula, do ex-presidente Lula, se ele for eleito, ou ele recuou mesmo? Marcela, esse é um ponto muito interessante, eu te agradeço pela pergunta. O que nós temos de fato aí é um mix de pressões, né? De um lado, o agro brasileiro, que vive um processo de expansão que não vem deste governo, né? O agro é uma locomotiva da economia nacional, sempre investindo em muita tecnologia. Isso, obviamente, também envolve, em algumas zonas específicas de expansão da fronteira agrícola, algum confronto pelo uso, posse e regulação eventual do uso do solo, né? Isso é uma pressão interna. E do ponto de vista externo, sobretudo, alguns setores que já estão mais consolidados na atividade econômica têm sofrido com a pressão e o risco do avanço de legislações restritivas em mercados fundamentais para o agro brasileiro, sobretudo a União Europeia, o Reino Unido, mas em algum sentido também o Japão e os Estados Unidos. O movimento do ex-presidente Lula no programa inicial era criar uma espécie de contenção de eventuais riscos nestes mercados já consolidados. O problema é que, à medida que você faz uma fala como essa, aqueles setores que ainda estão nesse processo de transição podem se sentir prejudicados. E isso acaba sendo muito natural quando a gente pensa numa dinâmica de campanha eleitoral. Por quê? Para que servem os programas em democracias? Os programas servem para serem balões de ensaio. Você coloca uma palavra, vê a reação dos setores e, a partir daí, você tem uma mudança ou um aprofundamento daquela linguagem. Em uma eleição tão complexa como essa e bastante competitiva, em que o presidente Bolsonaro tem mais apoio de fato no agro que o ex-presidente Lula, acaba sendo natural que você faça esses ajustes. Agora, o que nós temos conversado com alguns estrategistas da campanha do ex-presidente Lula é que há um esforço para que tenha 2 movimentos. Um, de reconstrução da imagem internacional do agro brasileiro como um não inimigo do meio ambiente,
né? E 2, o aumento da interlocução interna com os setores do agro, para que se entendam que algumas questões são muito importantes nessa reconstrução, como, por exemplo, uma melhor estruturação dos instrumentos institucionais de fiscalização e de ações contra o meio ambiente, que acabam sendo também elementos fundamentais nesse processo. Esse ponto que eu quero tocar, meio ambiente, porque é uma pauta que a gente não pode dissociar da pauta também do agronegócio, quando a gente fala principalmente em campanha eleitoral. Hoje, como que o setor, por outro lado, agora a gente analisando pelo outro lado da história, olha para as pautas ambientais desses candidatos? Elas teriam que estar necessariamente ligadas à pauta ambiental, à pauta do agro? Daniel, esse é um ponto muitíssimo interessante. Olha só, o que nós temos? A primeira coisa que eu acredito que é importante a gente colocar em termos de figura para quem nos assiste nesse momento é que o agro não é homogêneo, assim como vários outros setores da atividade econômica. Então, nós temos setores do agro que estão funcionando em uma enorme conformidade, inclusive naquilo que diz respeito a regulações internacionais de boas práticas ambientais, e para estes setores em específico, qualquer tipo de ação ou diminuição da boa reputação do Brasil e do produto brasileiro na ponta acaba gerando prejuízo. E aqui a gente está falando em específico, e vale uma recomendação caso a audiência tenha interesse de procurar, o avanço de legislações de diligência devida, isso quer dizer certificação desse produto. Esse é o primeiro elemento. Agora, como é um setor heterogêneo, há outros pedaços do agro nacional que ainda patinam nesse tipo de prática. E esses, em algum sentido, acabam tendo mais dificuldade em atingir determinados patamares no que diz respeito a boas práticas ambientais e socioambientais, inclusive. Para estes setores, efetivamente, neste exato momento, a maior dificuldade é como construir essa mensagem e como ter no Estado brasileiro um aliado nesse avanço. Isso tem sido um polo fundamental e um elemento fundamental em todo tipo de discussão. O que nós temos até aqui é que, principalmente na campanha do presidente Bolsonaro, há uma tendência de permanência da mesma lógica com que se trata o problema até aqui, que é uma lógica desenvolvimentista e que parte do princípio de que, no curso do tempo, a dependência de mercados externos de produtos brasileiros vai jogar essas questões para o segundo plano. Nas campanhas de Lula, de Tebet e, em alguma medida, na campanha de Ciro também, você tem um olhar que é, olha, a gente vai ter que buscar algum tipo de equilíbrio, porque a gente não pode ficar dependente de um movimento como seja, por exemplo, uma externalidade qualquer que aumente a dependência por produtos agrícolas brasileiros. Seja uma guerra, seja uma crise energética ou qualquer outro ponto. Eu creio que aí o ponto muito interessante a ser tratado é quais serão as escolhas que este setor em específico fará para o seu próprio futuro e quais as escolhas que a sociedade brasileira também vai fazer, porque a questão ambiental acaba tendo em específico no que diz respeito, por exemplo, ao uso da água, tendo impacto direto na vida de cada um de nós. Criomar, o PT conta aí com a ajuda do vice na chapa do ex-presidente Lula, Geraldo Alckmin, para fazer essa interlocução com o setor, com o agronegócio. Qual que é a capacidade, na sua avaliação, que o ex-governador de São Paulo, né, ex-PSDB, que tem um perfil mais centro-direita, pode ter para se aproximar do setor? Olha, Alckmin pode desempenhar um papel fundamental em qualquer tipo de articulação ou aproximação com os setores empresariais. A questão fundamental aí, Marcela, para realçar um elemento importante da sua excelente pergunta, é que isso vai depender também da capacidade que o próprio Partido dos Trabalhadores e os estrategistas da campanha deem em termos de validação à atuação de Geraldo Alckmin. Porque o que nós temos visto até o presente momento é muito mais um Alckmin fazendo falas públicas no sentido de emular um discurso mais à esquerda, do que um Alckmin que tenha esse legado de centro-direita que foi muito bem realçado por você, com capacidade de fazer esse diálogo, essa interlocução e essa expressão de legitimidade e de interesse de ouvir esses setores num eventual novo governo do ex-presidente Lula. É isso, a gente conversou com o Creomar de Souza, cientista político, consultor de risco político. Sempre bem-vindo e que não demore a voltar, hein, Creomar? Obrigado. Daniel, foi um enorme prazer conversar contigo e com a Marcela. Agradeço as perguntas e a possibilidade de expor aqui as nossas percepções.
Obrigado, Criomar.